Da aviação ao petróleo. Afinal, o que são os fatores humanos na aviação? Quando a gente fala de segurança operacional, fatores humanos e ambiente complexo, do que realmente estamos falando? Qual é o tipo de cultura que nós estamos cultivando? Uma que pune ou a que aprende? São duas indústrias que são bastante diferentes, mas elas se unem em um objetivo em comum, que é realmente cultivar essa cultura de aprendizado e não uma cultura punitiva. Hoje essa conversa vai te surpreender. Por isso, afivelem os cintos que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva. O podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial e tenho a honra de apresentar para vocês o Matheus Puls. Ele está aqui para falar um pouco sobre esse tema super complexo e importante para a aviação, e também falar um pouco sobre uma outra indústria que tem uma enorme complexidade. E ele é mestre em segurança operacional e fatores humanos pela PUC do Rio Grande do Sul. E ele também atua como analista e investigador na parte de segurança operacional em uma das grandes companhias aéreas aqui do Brasil. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Alder. Tudo bem, pessoal? Acho que é uma temática muito importante, né? Falar sobre fatores humanos, atualmente é uma temática que não se esgota, já tem décadas que se fala sobre fatores humanos, então nada mais justo que a gente continuar falando. Obrigado pelo convite, acho que de novo, né, muito oportuno a gente conseguir explorar um pouco mais acerca desse assunto, e principalmente olhar para algumas outras indústrias que não somente para a indústria da aviação, né? Então, acho que é super legal a iniciativa e obrigado pelo convite. Imagina, Pousa, o prazer é nosso de estar com você aqui hoje. E, para começar, vamos começar com algumas perguntas para a gente poder debater sobre o tema. Queria entender um pouco como que tudo começou na sua vida, que você tem a formação de piloto, né? Teve todo o início da sua formação como piloto, mas você acabou focando muito mais na área acadêmica, né? Com pós-graduação, mestrado, doutorado, e continua aí estudando com alguns grandes nomes da aviação. Então, conta um pouco pra gente como que foi essa trajetória, de quando você iniciou como piloto, até toda essa parte acadêmica e onde você está hoje. Claro, claro. Então, assim, eu lembro muito bem ali quando eu tinha meus 17 anos, assim, minha mãe estava estendendo roupa no varal de casa, eu falei: "Não, já sei o que eu quero fazer, eu quero ser piloto de avião", né, assim, foi algo que surpreendeu um pouco a família inicialmente, "Pô, puxa vida, mas é perigoso", né, aquela coisa assim, a gente já começa a pensar um pouco a respeito disso. E bom, enfim, ao longo da trajetória, assim, fui desenvolvendo várias atividades para subsidiar como qualquer aluno e entusiasta inicialmente ali da aviação, subsidiar o sonho de voar, né, então atuei como auxiliar de vendas, vendedor interno, representante comercial, fui desenvolvendo várias atividades, assim, nesse sentido, né. E eu me recordo que lá pelo quinto semestre, mais ou menos, ali de PUC, quando a gente começa a ter as disciplinas ali de segurança, de voo, sistema de gestão de segurança operacional, CRM, com o Éder lá, né, que tu teve aula com ele também. Então a gente começa a ser introduzido um pouquinho mais a esse campo de fatores humanos, a esses conceitos, a literatura, como um todo. E eu sempre fui muito curioso, né, sempre tive muita curiosidade em extrapolar um pouco aquela coisa do pilotar e entender, tá, mas além do cockpit, né, o que que a gente pode, explorar, assim, hoje na de conhecimento, de literatura. Então surgiu essa curiosidade inicialmente nesse período. E aí eu começo com a iniciação científica, na verdade, lá na PUC, né, do Rio Grande do Sul. Eu participei inicialmente de um seminário que falava sobre sistemas sociotécnicos complexos, né, Só. essa palavrinha difícil pra caramba, né. Assim, na época eu não fazia a mínima ideia do que eram sistemas sociotécnicos complexos, né, depois a gente pode explorar um pouquinho mais esse conceito. Mas fato é que ali naquele primeiro seminário despertou essa curiosidade, fui atrás e comecei a fazer, então, a minha iniciação científica já com um primeiro projeto envolvendo uma empresa, da indústria de óleo e gás, né, e a PUC do Rio Grande do Sul. Foi ali que eu estudei um pouco mais a respeito do acidente de Macondo, uma investigação mais a fundo acerca desse desastre, que foi um dos maiores da história, né, de derramamento de petróleo no mundo, né. E depois disso, bom, aí a coisa começou a andar no sentido acadêmico, fui parar no mestrado acadêmico, no segundo projeto, né, finalizando ciências aeronáuticas na PUC, aí ingresso nesse segundo projeto, envolvendo uma outra empresa da indústria de óleo e gás, aí sim uma empresa australiana que estava vindo para o Brasil, com a ideia de perfurar alguns poços de petróleo, na bacia de Santos, e aí ela chama então a PUC lá do Rio Grande do Sul pra gente fazer esse trabalho de pesquisa envolvendo fatores humanos e segurança
operacional, assim. E um ambiente bem complexo, né, porque a Totalmente. gente tá muito acostumado com aviação, mas hospital, indústria de petróleo Exato. são muito complexos e a gente consegue trazer muita coisa que a gente faz na aviação para essas indústrias, ainda mais quando tá falando de investigação de um dos maiores derramamentos de petróleo que teve, né. Não sei se você quiser falar um pouquinho pra gente dessa, não sei o que que você lembra também que faz tempo. Sim. A gente teve o prazer de compartilhar o Éder como professor, né, em épocas diferentes, então até peço licença poética de citar o nome dele aqui, se ele Nós pedimos, né. pedimos, porque a gente acaba citando muito ele fez parte da nossa formação e fez parte muito da sua Claro. também, né. Mas se você puder falar um pouquinho de como que foi essa parte do projeto, eh, de pesquisa, né, desse estudo de caso que você Isso, fez com foi na minha iniciação científica ainda, né. Bom, a ideia da iniciação científica eu já introduzia um pouco o aluno ao campo da pesquisa, assim, né, mas eu me recordo, claro, alguns pontos, assim, desse acidente, além do fato de ser o maior derramamento não intencional, né, de petróleo da história, assim, do planeta, ele é muito simbólico porque, num período muito curto de tempo em que as lideranças dessa sonda, dessa plataforma, estavam comemorando os resultados de segurança, ou seja, vejam aqui como a nossa plataforma é segura, né. E aí, horas após ali, basicamente a gente tem um evento ali de derramamento, né, bem significativo, com impacto ambiental, gigantesco, com valores financeiros incalculáveis, assim, então, assim, é um caso simbólico, né, quando a gente fala de segurança operacional, não só na indústria de óleo e gás, mas no campo aí dos sistemas complexos, ele demanda bastante, até hoje é bastante estudado, o relatório final desse acidente é gigantesco, assim, Olha só. tem muita informação também, e foi um benchmark ali para essa indústria também, onde começam a olhar ainda mais, né, para fatores humanos na indústria do petróleo. Ainda que ele comece um pouquinho mais tarde, um pouquinho não, bem mais tarde do que na aviação. A aviação começa a falar de fatores humanos lá pela década de 80, mais ou Uhum. menos. E na indústria de óleo e gás a gente tem isso acontecendo ali pelos anos 2000, de uma forma um pouco mais expressiva nos anos ali de 2010 em diante, que Super recente, né. é bem mais recente que na aviação. Então é difícil até a gente fazer um paralelo direto, assim, Sim. porque a aviação tá mais à frente, tem mais tempo, né, de literatura também e Sim, prática, com né. certeza. E quando você fala com relação à plataforma de petróleo, né, pra gente só falar um pouquinho mais sobre o Claro, tema, pra mim também é super novo, então acaba que a gente aprende, né, falando sobre isso. Eh, Você tem um pouco para falar, assim, da experiência geral de quem atua na área? Se você quiser colocar alguma diferença, assim, da aviação e dessa indústria, mesmo que são épocas, acho que uma das grandes diferenças já é essa, né, se a gente sim, fala de fator humano, na aviação começou alguns bons anos antes e quase ou um pouco mais de 20 anos depois, para ter esse ingresso na indústria do petróleo, né. E o que você acha, assim, né, dessa atuação de fator humano depois dos anos 2000 na uhum, indústria, como que isso pode estar sendo visto, né, falando da parte mais, específica da indústria do petróleo. claro. Como toda iniciativa, né, nesses sistemas que são robustos, assim, que envolvem um incremento, dispêndio de tecnologia, de investimento financeiro, etcétera, né, essa iniciativa de fatores humanos, ela chega na indústria de óleo e gás com certas desconfianças, assim, né. Pô, mas, né, a gente tem até hoje algumas interpretações que vão para o lado de: "Ah, mas fatores humanos é ser bonzinho", né, assim, a gente sabe que não é, né. Mas acaba que demora um pouco para conseguir ganhando espaço nessa indústria, nesses anos iniciais. Isso surge muito a partir justamente desses projetos de pesquisa, né, e desse olhar também, inclusive, para a aviação. A aviação, ela é utilizada por essas indústrias, não que eu digo, não só a indústria de óleo e gás, nuclear, e outras indústrias complexas, como um caso de sucesso nos estudos de fatores humanos, né. Então, assim, ela chega com uma certa resistência, mas hoje já muito mais orgânica, já sendo mais, conversada, assim, nas reuniões, nos momentos em que a gente incrementa atividades, novas na organização, né, novas ferramentas. Então tudo isso agora, nesse momento que a gente fala aqui 2025, a gente já tem um panorama diferente do que há uns 8, 9 anos atrás, assim, que era bem mais complicado, né. E com relação às diferenças, eu acho que a primeira importante diferença que a gente poderia trazer da indústria de petróleo, óleo e gás para a aviação é a complexidade. Claro que os 2 sistemas são muito complexos, né, mas na aviação, querendo ou não, a gente ainda tem a questão de que o cockpit é um ambiente com espaço delimitado, com Uhum. procedimentos repetitivos e conhecidos, com 2 pessoas interagindo naquele Hum. ambiente, com controladores também muito bem treinados, com uma fraseologia padronizada.
Então isso tudo faz da aviação, apesar de um sistema complexo, né, um caso em que a gente consegue sentir melhor os limites, né, desse sistema. E na indústria de petróleo já é um pouco mais complicado, assim, né, porque a gente tem uma plataforma em que ela nunca é igual a outra, né. Uhum. Então cada plataforma tem uma capacidade, tem uma forma, tem um propósito, existem plataformas de perfuração, existem plataformas com objetivos, distintos, então tem muita peculiaridade, as equipes elas giram muito, então você pode pensar assim: "Tá, beleza, tudo bem, na aviação a gente tem um copiloto que voa com diferentes comandantes e vice-versa", né. Só que de novo, entra a questão dos treinamentos. Tá todo mundo bem treinado, a gente consegue intercambiar essas posições sem ter muito prejuízo. Já na indústria de óleo e gás é um pouco mais difícil. Muitas vezes muda a liderança e numa mesma plataforma eles falam inglês, eles falam português, eles falam espanhol, eles falam diversas línguas No cultural ainda. e todos tentam falar o inglês, mas aí acaba que também não conseguem chegar num inglês, assim, razoável de entendimento, então é bem complexo Olha isso. só que interessante, porque quando a gente está falando de sistema complexo, acho que uma das características é assim, é um sistema dotado de regras, você tem procedimentos bem estabelecidos, você tem pessoas Exato. treinadas e você tem uma taxonomia comum. A gente está falando de 2 sistemas complexos, mas mesmo você tendo essas 2 coisas nos 2, é completamente diferente. Você trouxe aqui a questão de a plataforma uma não é igual à outra, a questão da língua, acho que até conversamos disso em outros podcasts que no Brasil, na aviação brasileira, a gente só tem pilotos praticamente só tem pilotos brasileiros, né. Exato. Então todo mundo fala a mesma língua e está inserido na mesma cultura de país, mesmo que nós tenhamos as microculturas de estados, né. Se leva para uma aviação fora do país, você já tem outras culturas numa mesma empresa aérea. Já na indústria do petróleo, pelo que você está falando, você também tem Tem. uma coisa multicultural que impacta super direta a comunicação. E não é nem na falha da escuta ou do falar, é da própria língua mesmo, né. Interessante que na aviação a gente tem o ICAO ainda, que dá pelo menos um norte, uma referência do que, né, os tripulantes precisam buscar de proficiência linguística, mas na indústria do petróleo não tem, né. Então, assim, tem pessoas que falam inglês muito bem, tem pessoas que não conseguem falar, tem equipes inteiras que falam só português e o líder dessa equipe, ele é americano, por Exato. exemplo, e aí ele sai desembarca da plataforma, chega um outro líder que fala outra língua e o trabalho perde um pouco da conexão do que vinha acontecendo, então assim, tem muito desafio na indústria de óleo e gás ainda nesse Só coisas sentido. que eu não sabia, a gente vai É, aprendendo realmente como que, falando de fator humano, como que ele está presente em outros lugares de uma forma tão grande, exato. e querendo ou não é um assunto novo, que é falado num geral é um assunto novo. Hoje em dia na aviação a gente já fala de fator humano com certa consistência, né, então nós temos projetos de fator humano que são levados à frente, nós temos uma série de frentes de fator humano em vários setores, mas ainda é um assunto novo e a gente precisa falar cada vez mais, né. E Exato. puxando esse gancho, né, da segurança operacional e do fator humano, queria focar um pouquinho mais nisso agora, que é o seu trabalho do dia a dia, acho que um pouco também do que você continua estudando, né, gente, o Matheus ele é, assim, crânio, né, super inteligente, está sempre estudando, está sempre fazendo cursos. Então, assim, o que que a gente pode falar hoje sobre esses conceitos, né, de segurança operacional e fator humano, e como que eles estão conectados, atrelados nas operações dos aviões, né, hoje em dia? O que você acha? Estão intimamente ligados os 2, né, segurança operacional e fatores humanos, a gente não consegue separar e dizer: "Não, agora a gente vai fazer segurança sem fatores humanos ou vamos fazer fatores humanos sem olhar para a segurança", né, é realmente difícil. Eu acho que um ponto interessante da gente estabelecer entre os 2 é que quando a gente fala em fatores humanos, eu entendo como um caminho ou um elemento para a gente conseguir chegar na segurança operacional, né. Então, fatores humanos, óbvio, não é o único caminho, a gente sabe que tem treinamento, tem procedimentos, tem várias outras coisas, mas ele é um elemento, um elo muito importante para a gente conseguir chegar na segurança operacional, né. E nada mais justo que a gente conhecer um pouquinho desse caminho, né. Então, assim, falando de fatores humanos, hoje em dia, acho que um bom início para a gente, pensar no conceito de fatores humanos, é não chamar de fator humano, né. Começar não singularizando algo que é muito plural, que é muito complexo, né. Então, quando a gente fala fator humano, normalmente a gente está relacionando a um fator, e esse fator, geralmente é utilizado como sinônimo de erro humano, de falha humana, né, assim, rapidamente atrelado a isso. Então é legal a gente usar fatores humanos, eu acho que já é um bom começo. E quando a gente para analisar essas definições, a gente vê que a gente tem fator humano sob a perspectiva de ergonomia, sobre a perspectiva de design, sobre a perspectiva da segurança operacional, de treinamento, né. Então, eu acho que quando, entendo isso, né,
que a gente vai construir uma capacidade de ter fatores humanos integrados na nossa indústria, seja aviação, óleo e gás, quando a gente olhar para os condicionantes da performance humana, né. Então, assim, uma boa definição para fatores humanos é os condicionantes, que fazem a performance humana oscilar, às vezes para bem, para mal, e como a gente vai engenheirar ou, às vezes, projetar sistemas mais favoráveis para que as pessoas tenham condições de fazer um trabalho melhor, né. É por isso que a alavanca do trem de pouso continua tendo uma rodinha ali, né. Então, assim, tem coisas que não muda e não devem mudar, e a gente está olhando para isso, esse é um condicionante. Pô, se o design é favorável para você baixar o trem de pouso sabendo que aquilo é um trem de pouso, por que que a gente vai mudar, né, a ergonomia da alavanca? Então, se o manual ele tá com muito reporte de que a gente precisa mudar uma seção, um capítulo, um trecho, então por que não mudar aquele manual para tornar mais didático, mais claro e fazer com que a performance seja favorecida pelo manual, pela uma escrita mais adequada, né. Então, esses condicionantes da performance humana, quando alinhados e quando a gente faz segurança pensando em melhorá-los, a gente está ganhando em fator humano e a gente, de quebra, está ganhando em segurança operacional. Então acho que é Eu achei fantástico o seu é, exemplo da alavanca de trem de sim, pouso, né, porque a alavanca de trem de pouso dos aviões, ela tem uma similaridade com uma rodinha mesmo, exato, ela é uma rodinha. E você falou muito bem colocado, né, o que funciona e está funcionando muito bem, por que que a gente vai mudar só para usar mais legal? Não, se é uma coisa que funciona muito bem, e está funcionando há não sei quantos anos, exato. vamos manter assim, porque é uma coisa muito boa. E o oposto também, né, se uma coisa não tá legal, vamos tentar entender se tem alguma coisa a ver com o fator humano ou não, e para resolver de uma forma que faça sentido para todo mundo. A Exato. gente costuma falar, né, as coisas elas têm que fazer sentido para as pessoas. O que não faz sentido, provavelmente ninguém vai fazer. Ou vai fazer obrigado, ou vai começar a achar atalhos para não fazer aquilo como foi desenhado. E é aí que a gente pode ter um risco que ninguém está enxergando, né? Exato. Que a gente acaba em alguma situação reativa, eventualmente, ou alguém levanta a mão, né? Quando a gente fala que o sistema de reportes ele é tão importante, principalmente do reporte voluntário, para a gente poder entender o que está acontecendo antes que algo realmente aconteça. Exato. Esse ponto que tu colocou, ele é muito interessante. Tu citou ali a questão, da gente projetar, né, o sistema para que ele seja favorável e falou sobre reporte voluntário, né. Durante o meu mestrado, eu trabalhei investigando o sistema de reportes da indústria de óleo e gás. E a gente tem um sistema de reportes na aviação também, né, Uhum. que é o AQD que a gente utiliza ali, que é um sistema voluntário. Então o tripulante ele reporta quando ele vê necessidade, quando tem pertinência de fato à segurança operacional, o tripulante faz esse reporte. Como é que funciona a indústria do petróleo? Lá eles são obrigados a fazer um reporte por dia. Então, assim, Obrigatório. obrigatório. Não importa, se tu realmente tem uma contribuição efetiva ou não. Claro que isso varia um pouquinho de empresa para Hum. empresa, de plataforma para plataforma, mas no caso em que, eu fiz esses embarques, né, assim, eles eram obrigados a fazer um reporte por dia da empresa que opera a plataforma e das terceirizadas que embarcam nessa plataforma Olha também. só. E aí o que que acontece? Você disse: as pessoas vão acabar, orquestrando ali para atender o sistema, né, aquilo que tu bota na vitrine é aquilo que tu vai vender, né. Então assim, Exatamente. se tu tá pedindo um relatório por dia, um reporte de segurança por dia, e as pessoas não necessariamente estão vendo situações relevantes para a segurança, para reportar, lá eles tinham os cartões proativos e reativos, né. Aham. Os reativos é quando você percebe um problema após ele ter acontecido e você faz um reporte para avisar. E o proativo, por óbvio, você antecipa alguma situação, ou você faz algum elogio. O que que acontecia no safety daquela sonda? Os caras recebiam absurdamente relatórios proativos elogiando a comida do refeitório, Vamos se te ela colocar. hoje o meu colega me tratou bem na área externa, viu qual é, né, assim, EPI, ok, EPI é importante, mas será que é o EPI que vai fazer o próximo posto de petróleo explodir, por exemplo, né? Então, Olha assim, só. essas coisas elas eh, acaba virando um efeito rebote negativo, né? Você acha que está Muito. fazendo segurança porque os números estão altos, os indicadores estão altíssimos, eles recebiam em 9 meses 18.000 reportes, então vejam aqui como nós temos segurança, né. Olha só. Mas será que temos, né? Acho que Muito esse é o relativo. ponto de refletir, assim, né. Então, a aviação, de novo, nesse ponto, está na frente dessa indústria, porque o reporte é voluntário, a gente ainda tem algumas similaridades, como o caso do medo, o tripulante ele ainda tem um pouco de medo, aquela história do medo do safety, quando tem uma ligação: "Ah, o safety me ligou", né. Isso existe lá Uhum. também, mas é muito mais assintoso, é muito mais agressivo na Olha aeronave só. aqui na Porque aviação. as pessoas o ser humano tem medo, né, é natural e esperado. E às vezes eu falo assim, talvez eu tenha falado até em outro podcast, que o medo ele se renova com os processos. A gente sempre tenta reduzir esse nível de medo, trazendo transparência de processo, mas ele vai existir,
Porque tudo que é desconhecido para o ser humano tende a ter uma questão do medo ali, né, mesmo que Exato. o processo não seja desenhado para isso. Na aviação a gente tem, né, alguns reportes obrigatórios, mas não essa obrigatoriedade de fazer todos os dias, mas a gente ganha muito nos reportes voluntários, que é quando a pessoa realmente está falando aquilo que ela está vendo, a gente sabe da riqueza disso. Assim como você ter um estouro de reportes não garante exatamente a segurança, o oposto, a recíproca também é verdadeira, né, porque se você tem um ambiente punitivo, que não é o caso, né, que a gente tem na aviação já há muitos anos, as pessoas com medo de reportar não vão reportar nada, vamos supor que não exista, né, o reporte obrigatório. Exato, Então uma empresa com 0 reportes é uma empresa totalmente segura? Não, mas é uma exato. empresa provavelmente que as pessoas têm muito medo de falar o que está acontecendo, porque sabe que vai existir uma possível punição. E já há muitos anos que é falada de cultura justa, né, se eu não me engano, acho que o último documento da ICAO até já a cultura justa, ela já está embutida no nome de cultura, segurança operacional, de cultura Indo organizacional, o nome já tem sido diluído, junto. né, porque já é algo que tem que ser feito e é feito, e a cultura justa, ela que ela é não punitiva, ela tem a ver com responsabilização, né. Então assim, as pessoas todos nós somos responsáveis por cultivar a segurança. Exato. Independente do que a gente esteja fazendo. Então, se a gente faz alguma coisa boa ou ruim, nós temos a responsabilidade sobre Exa aquilo. Isso é um pouco da cultura justa, É, né. e é por isso que nós, enquanto indústria, aviação, linha aérea, nós temos ali a nossa política, claro, de reportes obrigatórios, mas não de um número, é importante falar isso, né. Acho que a questão da obrigatoriedade, quando há pertinência à segurança, quando tem alguma contribuição para a segurança operacional, existe uma obrigatoriedade, porque por óbvio, né, se existe uma possível perda de segurança, então reportar é necessário, é obrigatório, né. Agora não tem um número de reportes a ser feito por dia obrigatório, acho que isso é um ponto de se destacar também. Importante, né. É, exato. E o que você acha que a gente tem como desafio hoje, na indústria no geral, para evoluir em termos de fator humano? Uhum. Falando de tanto da aviação como indústria de óleo e gás, eu acho que a gente precisa ainda ganhar um pouco mais de maturidade quando a gente fala de fatores humanos, porque por mais que a gente explore academicamente isso ou com algumas iniciativas que já existem hoje de consultoria sobre fatores humanos, Eh, fatores humanos ainda é linkado rapidamente com coisas muito triviais e muito abaixo do que realmente ele é, né. Então assim: "Ah, o que que é fator humano?" "Ah, vão achar que é fadiga na aviação." "Ah, o que é fator humano no petróleo?" "Ah, é visitar uma sonda, conversar com os trabalhadores para ver se eles estão se sentindo bem." Não, é muito mais do que isso, né. Uhum. Assim, a gente precisa entender que nessas atividades de risco elevado, esse grau de maturidade a respeito da temática de fatores humanos, ele precisa vir tanto dos níveis hierárquicos superiores, de cima para baixo, quanto de baixo para cima, mas é algo que acontece de forma mais orgânica, né. E a gente precisa olhar para muito mais do que a fadiga, e a gente já olha para isso, né, a Audrey tá aí para falar que fator humano olha para muito mais do que fadiga no âmbito de uma companhia aérea, até depois se tu quiser trazer um pouco ali da mas na indústria de óleo e gás, por exemplo, a mesma coisa, o safety ele tem muito trabalho, ele é muito limitado aos indicadores, aos números, aos relatórios, aos feedbacks de desempenho, e fator humano lida muito com esses trade-offs, né, assim, como é que a gente produz, ao mesmo tempo faz isso com segurança, né, e muitas vezes a gente acha que está produzindo, fazendo com segurança, porque a gente está cheio de relatório, de número, de indicador, dizendo que o trabalho é seguro, mas na prática, onde a segurança ela é dialogada no dia a dia, na aviação, na ponta, quando o comandante tem que tomar uma decisão com o copiloto, ou quando, o driller que está perfurando o poço de petróleo lá tem que tomar uma decisão com o assistente de driller e saber: "Cara, a gente vai perfurar mais tantos metros ou não vai? A gente vai parar aqui, o reservatório está perto, está longe, tem chance de a gente ter fuga de algum hidrocarboneto, algum gás inflamável". Então, assim, o fator humano tá ali na ponta, onde ninguém tá mensurando, fazendo relatório, fazendo gráfico, né. Então acho que o grande desafio hoje, no âmbito de fatores humanos na indústria como um todo, é a gente talvez fazer um pouco do caminho reverso, de não é importante o procedimento, é importante a gente medir a segurança também, mas tem um outro lado da segurança que é mais orgânico, que envolve o trabalho de ponta, de diálogo, de conversa, de entender melhor o que que pega, como que a decisão é tomada, bom, de novo, salientando nos casos em que eu embarquei em plataforma, os maiores problemas, os maiores potenciais catastróficos que existiam, naquela plataforma de petróleo, eles não estavam nas tabelas, nos gráficos, eles estavam sendo, dialogados ali na operação, numa reunião das 7 horas da noite em que, alguma liderança tem que se posicionar contra outras 10 que estão dizendo: "Não, a gente sempre fez assim, então a gente vai continuar fazendo assim", Olha. né. E aí você tem que ser o ponto contrário, que vai remar ao contrário dessas 10 pessoas e vai dizer: "Não, segurança a gente vai fazer desse jeito, é assim que tem que fazer",
né, ou não, o meu funcionário, o meu liderado, ele está desconfortável em fazer dessa forma esse procedimento, porque pode colocar em risco a segurança da plataforma, e a gente não vai fazer isso até que venha um e-mail da diretoria dizendo que assume a responsabilidade, aí tudo muda, Olha né. só. Então, o fator humano tem essa capacidade, né, de Sim. extrapolar a engenharia natural das coisas e nos dá mecanismos, ferramentas para a gente conseguir evoluir aí em É in segurança. é muito interessante isso que você falou, assim, né, de uma os grandes potenciais não estavam nas tabelas. Podemos falar aquela tal da alienação por indicador. O indicador, ele é muito importante. Precisamos ter indicadores sempre para tudo, para a gente entender como que as coisas estão funcionando, e eles trazem dados muito muito bons. Só que precisamos entender que, às vezes, tem coisas que não estão lá. Por isso que é muito bom conhecer da onde vem o dado e o que como aquele dado é mensurado, para a gente entender o que está por trás do dado também. As coisas que não estão efetivamente cartesianas ali preto no branco, né. E um outro ponto que muito interessante, que às vezes era uma pessoa que tinha que levantar a mão num lugar, só que ela tem que ir contra todo mundo, inclusive o líder dela. Exato. E por que que as pessoas não falam, né, as pessoas: "Mas por que que então não levantou a mão?". Tem a nossa área cerebral da dor, ela é a mesma que é ativada de quando a gente é rejeitado socialmente. Então, se você que vai contra um grupo de pessoas, e aquelas pessoas por um acaso não te apoiam, Exato. a chance de você sentir como se fosse uma dor mesmo, como se fosse não, é uma dor, é muito grande. Quem que quer se sentir rejeitado? Então você tá com medo de falar uma coisa, com medo de estar errado, com medo de ser julgado e ainda correndo risco. E se eu falar e for rejeitado e sentir realmente todas essas dores se concretizando? Então, às vezes, as pessoas ficam quietas, imagina uma sala cheia de gente, eu tô assim pensando, né, você que Sim, estava é lá ótimo, é isso, mas é numa sala cheia de gente, em que uma pessoa tá querendo falar alguma coisa, às vezes mais pessoas estão pensando igual, mas ninguém conseguiu levantar a mão para falar. exatamente. Então, por isso que às vezes não, né, um ambiente aberto para que as pessoas possam falar, possam fazer um relatório realmente, assim, pertinente do ponto de vista voluntário, em que aquilo vai ser tratado sem apontar a pessoa, mas entender a situação, é muito rico quando a gente fala de fator humano, mesmo se a gente não estiver olhando unicamente para os indicadores, porque a gente precisa olhar para os indicadores, mas a gente também precisa olhar pelo que está acontecendo por trás disso, né. Achei interessante o ponto que tu colocou, Audrey, a respeito dessa iniciativa, dessa quebra, né, desse silêncio e esse conforto em falar, né, que não é fácil de estabelecer esse conforto no ambiente em que inclusive no caso desse exemplo que eu te falei, era uma mulher em um ambiente majoritariamente masculino, assim, eram 14 homens e uma mulher nessa reunião, então a gente óbvio, a gente sabe que isso torna ainda mais complexo, né, o falar, o ter voz ali, e foi bem bacana de ver isso acontecer na prática. E só um ponto que é legal de comentar, existe hoje uma área da literatura específica para entender a respeito de segurança psicológica e silêncio organizacional em sistemas sociotécnicos complexos, né. Existe uma pesquisadora chamada Emma Edmondson, né, que estuda com muito afinco, ela já fez muitos trabalhos no ambiente hospitalar, entendendo como que enfermeiros, por vezes, silenciam em situações em que poderiam falar a respeito da segurança do paciente, por exemplo. Então tem um trabalho bem grande nesse sentido. A minha tese que está em desenvolvimento no doutorado agora, dessa loucura toda que não terminou, vai falar a respeito justamente disso, de silêncio organizacional, de como que a gente consegue entender, o que que motiva um trabalhador nesse tipo de ambiente a permanecer silenciado, a não falar, e muitas vezes esses silêncios carregam aquilo que a gente chama na literatura de segredos de segurança, né, ou aquilo que pode justamente ter um desfecho catastrófico. Então é muito legal a gente explorar isso que tu falou também olhando para essa à luz aí dessa literatura de segurança psicológica que é bem legal também. Tu falou, eu lembrei disso aí, mas enfim, isso é papo para outro episódio. Aparentemente, acho que a gente vai ter então um episódio, depois que você terminar o seu doutorado, seja um episódio para falar desse doutorado, porque, eu sou suspeita, é um assunto que eu gosto muito quando a gente fala de psicológica, e você trazer isso de uma coisa super nova, que você está estudando, acredito que vai ter aí a versão 2 de Mateus Pulsa, que pode Top. para a gente poder falar só disso, que eu acho que 1 hora é É, pouco para falar, sabe, tem muita coisa mesmo. é. Muito legal. E assim, quando a gente está falando, também do fator humano, mas a sua área de atuação hoje é muito de investigação, né, Sim. então, o seu dia a dia é investigação, a gente acaba trabalhando muito próximo, e o que você pode ou quer, né, passar pra gente, assim, de investigação, punibilidade, o que às vezes as pessoas, ainda relacionam muito investigação com punição, até quando a gente coloca num âmbito criminal, por exemplo, né,
série de TV, essas coisas, mas na aviação a investigação, ela tem um desenrolar um pouquinho diferente quando a gente fala de aprendizado e entender coisas que aconteceram para que não aconteçam novamente, ou entender coisas que aconteceram no meio do caminho que possam ser melhoradas ou não aí para Claro. a alavanca do trem de pouso, né, precisamos mudar a alavanca ou precisamos mudar o checklist que faz você chegar até a alavanca, né. Exato. Então o que que você pode colocar com relação a isso de Legal. investigação? Eu acho que sobre essa temática das investigações é importante até localizar, assim, o pessoal a respeito do que é uma investigação do ponto de vista de linha aérea, né, e quando que ela acontece também, né, porque a depender da classificação que o CNIPA dá para o evento de segurança operacional, a gente acaba tendo mais entrada ou não na investigação, né. Então hoje, quando a gente tem um evento de segurança operacional a nível de linha aérea, que é classificado como incidente, a gente conduz uma investigação interna e já adianto que isso é 99% aí dos nossos casos são incidentes, ainda bem, né. A gente conduz uma investigação interna a respeito disso. Quando esse evento de segurança operacional ele é classificado como incidente grave ou como um acidente, aí acaba que essa investigação ela recebe mais autonomia do CENIPA e a gente acaba depois, trazendo as nossas contribuições, né, mas acho importante localizar isso. Agora falando de investigação em si, né, quando a gente abre uma investigação e também sobre punibilidade, etcétera, né, o início, geralmente, do processo investigativo, envolve a gente conversar com esses tripulantes, né. E a gente precisa entender o evento, né. Infelizmente o avião não fala, né, os dados não falam, a planilha com os dados de voo não falam, quem fala é o tripulante, a gente precisa conversar com o tripulante para entender o evento, não para punir o tripulante, né. Agora sempre que a gente inicia um diálogo, faz uma ligação logo após um evento, que a aeronave já parou na posição, a gente liga para o comandante, a gente sente que ainda tem um pouco de receio nesse sentido, né, de saber: "Nossa, mas o que que vai acontecer? A gente vai ser afastado, não vai? Se declarou não emergência, será que eu vou perder meu CMA?" Aquela história, de novo aqui, né, se sei que já foi explorado esse assunto em várias frentes aí, mas não, né, não é o declarar o não emergência que faz, perder o CMA, né, e sim a consequência daquele evento que vai ser de novo classificado lá pelo CENIPA. Se o CENIPA entender que o evento teve um desdobramento mais significativo, ele classifica como um acidente grave, como um acidente pode acontecer de perder o CMA. Mas do contrário, não é um critério, né, para isso. Mas voltando ao ponto, investigação não é punitiva. Definitivamente a nossa investigação hoje no âmbito de linha aérea, não tem esse viés de punir, a gente não parte de uma presunção de culpa, pelo contrário, a gente parte de uma presunção de inocência e o que que a gente consegue melhorar de novo no sistema para que, a partir dessa investigação, né, para que, os pilotos tenham melhores condições, para que eles não errem, né, porque o erro muitas vezes ele não é um erro, né, ele é um acerto dado um contexto que te induz a errar. Então bom, se o contexto te induz a errar, então a gente não está falando do erro, a gente está falando de um acerto, ele acertou com as condições que ele tinha, com as informações que ele tinha, né, o princípio da racionalidade local, etcétera, né. Então assim, a nossa investigação vai muito com esse olhar, e a nossa que eu digo não é só de flight, na companhia aérea não só de flight, mas, fatores humanos com o time da Aldri também, participa junto, então ela integra vários times, né. Hoje eu faço parte do time de investigação de flight, a Aldri, fatores humanos, a gente tem um time de manutenção, de security, segurança do trabalho, e a depender de cada caso a gente integra esses diferentes times para conseguir melhorar o nosso sistema. Claro que existem situações em que a gente precisa e constata que, ok, nesse caso a gente precisa de um treinamento a mais para um tripulante específico, isso pode acontecer, óbvio, mas o nosso foco é justamente entender o todo, né. E na maioria das vezes a gente encontra situações para melhorar os processos do ponto de vista de manutenção, ou às vezes algum elemento de fadiga, alguma escala que poderia ter sido melhor, dimensionada para o tripulante, né. Algum manual que induzia a um erro, um checklist que induz a uma dupla interpretação, então tudo isso vai chegando às investigações e, de fato, isso sustenta o que a Audrey, comentou ali sobre punir ou não punir, jamais a gente inicia hoje, pelo menos, né, uma investigação, pensando em quem foi o culpado, quem é que a gente vai punir e vamos colocar alguém na cadeirinha do castigo, né, assim, não tem mais isso. Não, um grande core da investigação como um todo, ela parte da premissa de vestir os sapatos de quem tá assim, é sentar na cadeira de quem estava sentado na hora que as coisas aconteceram, né. Então, por exemplo, é muito diferente a gente montar um quebra-cabeça sentado numa sala fechada, ar-condicionado ligado, com todas as informações numa ordem cronológica que faz sentido. Quando a gente faz uma investigação de eventos, e até acho que para explicar, a gente precisa, estar na situação conforme as informações foram sendo recebidas para aquela pessoa. Às vezes, as informações não vêm numa ordem cronológica, às vezes as informações elas chegam de uma forma diferente,
E até vou te pedir, Matheus, se você quiser explicar um pouquinho o que você comentou de racionalidade local, hindsight, o que que é e como que a gente vê, porque isso, e até é uma opinião minha também, mas acho que de muita gente, é muito importante ter em mente quando a gente está numa investigação, porque nós precisamos entender o que de informação fez sentido para aquela pessoa naquele momento, para que ela tomasse as melhores decisões. Então, o que foi o que você comentou, aquilo foi um acerto perante a utilização das informações que estavam disponíveis. Se você puder falar um pouquinho de racionalidade local, Einstein, né, nós como Éder, de novo aqui utilizando seu nome, como os ex-alunos dele, né, e alunos dele, acho que é legal falar um pouquinho disso. Claro, com certeza. Eu vou trazer um pouquinho a respeito do conceito ali e vou tentar trazer um exemplo das 2 indústrias que a gente falou aqui, aviação e Ótimo. óleo e gás rapidamente, assim, né. Mas basicamente o princípio da racionalidade local, Hindsight ou o julgamento contrafactual, né, é quando a gente olha para um evento que já aconteceu em perspectiva, como tu falou, e a gente começa a trazer condições. "Ah, mas se o comandante não tivesse feito isso, não teria acontecido tal coisa, né. Se o copiloto não tivesse sugerido alternar para tal local, eles não Uhum, teriam tido, por exemplo, um mayday fuel, ou sei lá, né. Então assim, isso é o julgamento contrafactual, quando a gente fala em racionalidade local, é justamente respeitar, hã, como aquela tripulação estava racionalizando dentro daquele contexto, né. Então a gente tem que se aproximar o máximo possível daquele evento, daquela situação, daquele contexto, daquele momento, né. Se eu sentar, abrir um notebook, pegar uma tabela com os dados de voo daquela tripulação. Aí eu vou olhar, por exemplo, uma configuração de flap que estaria incorreta. Ah, olha aqui, ó, pronto, a tabela me mostrou que eles aproximaram com a posição de flap incorreta. Bom, vamos chamar os caras aqui e vamos conversar a respeito disso. Não, mas espera aí, a gente precisa perguntar o porquê, né? uhum, Porquê é muito importante. E sempre que a gente conseguir perguntar porquê, é porque a gente ainda não chegou na causa raiz, né? Então, trazer o tripulante, né? Eu acho legal trazer o caso do tripulante, né? Assim, para conversar, trazer ele para a mesa, é oportunizar que a gente consiga explorar mais aonde que está a causa raiz. Enquanto ele conseguir me responder porquê, ele vai estar me falando que a tabela não fala, né? Então, assim, olha só, a gente viu aqui nos dados de voo e tal que a gente teve uma posição de flap assim. Por quê? Ah, não, a workload estava alta, a gente estava comunicando, o controlador estava pedindo um monte de informação, a gente depois arremeteu, descontinuou essa aproximação, fez uma nova com a posição de flap correta. Então, assim, nota que a gente vai vendo que a gente tem outras frentes para trabalhar, que não a do piloto, mas a do workload, a da comunicação, ou uhum. talvez uma declaração de emergência, né. Então, racionalidade local é respeitar o quão complexo é o cenário de quem está no próprio cenário onde aconteceu o evento, né, e evitar o julgamento contrafactual, que é aquele que acontece depois do evento, né. E 2 exemplos rápidos aqui, né, o primeiro eu já dei na aviação, que seria, por exemplo, né, esse do caso do flap ali, que é fácil a gente pegar uma tabela e olhar depois e dizer: "Ah, se não tivesse colocado o flap errado, não tinha aproximado errado", né. Assim, a gente pega e faz algo binário. Na indústria de óleo e gás, por exemplo, eu me recordo que durante a perfuração de um poço lá na Baía de Santos, eu estava sentado ao lado de um trabalhador que cuidava de uma série de válvulas importantes para a separação do fluido que vai saindo desse poço de Hum. perfuração, né. Então eles têm que separar o cascalho da lama, e esse trabalhador ficava sentado com umas 4 telas na frente dele, mais um colega do lado, e eu sentado ali do lado sem intervir muito e uma série de demandas. Dali a pouco entrou um trabalhador com uma escada, queria trocar uma lâmpada atrás dele, aí ele largou os equipamentos para segurar a escada para o cara poder trocar a lâmpada. E aí conversando com ele, assim, a respeito das válvulas e do quão importante era aquele trabalho que ele fazia, e crítico também, né. Ele disse: "Olha só, o nosso sistema aqui, se eu esbarrar em uma tecla do teclado aqui e acionar alguma válvula, ele não me protege disso, mas como eu já estou aqui há vários anos, eu mesmo configurei aqui uma trava de que quando eu tenho tantos segundos sem interagir com o mouse ou com o teclado aqui, mesmo que eu esbarre, aperte alguma coisa, não vai surtir nenhum efeito, eu não vou ter um comando inadvertido de nada aqui. Então, naquele momento que ele saiu para segurar a escada para o trabalhador, pelo menos se caísse algo em cima daquele teclado lá ou do mouse, não daria problema, né. E o que que a gente entende disso sobre racionalidade local? E se o contrário tivesse acontecido? Se tivesse caído algo em cima daquele teclado, né, acontecido algum desastre, algum derramamento ou uma lama que não poderia ter saído naquele momento de um Uhum. determinado reservatório, seria muito fácil a gente chegar depois: "Ah, olha só, foi desatenção do trabalhador, que não estava prestando atenção no procedimento, né, acionamento indevido, no momento indevido", e ninguém ia parar para descobrir que ele tinha levantado para auxiliar um outro colega de uma outra situação e, assim, o dimensionamento do trabalho ele precisa ser mais, efetivo. E a solução, quando a gente fala,
de fatores humanos, muitas vezes ela está no trabalhador. O trabalhador que está na ponta, mediando e criando soluções que não são vistas, né, que é aí dá para entrar em outra história que é olhar para o trabalho normal, para o trabalho que dá certo e o quanto Tá. que a gente aprende com isso, mas Bom, esse daí acho que já é o terceiro podcast, né, pra gente falar do que dá certo, porque a grande parte do trabalho ela acontece no dando certo. exato. Então, a gente olhar para o dar certo tem um aprendizado muito grande, mas aí, ó, mais um episódio de podcast, já vou anotar aqui pra gente falar um pouco do olhar para o que dar certo, né, que já tem até nome para isso. E eu achei muito interessante a história da questão do petróleo também, e o elenco Sim, do FLAP, quando a gente está falando e você usou 2 termos, né, o porquê e o "e se". A investigação ela trabalha muito no porquê, né, do porquê que isso aconteceu, porquê que foi colocado assim, e conversar com as pessoas conversando com ele que você vai saber que ele foi ajudar o colega com a escada, que você estava ali na sala. Se não tem a abertura para saber disso, talvez ninguém nunca saiba. Agora o "e se", você sempre vai ter 1 milhão de "e se's", né, mas os "e se's" eles não trazem uma resposta, eles não trazem causa raiz. Por isso que é importante a gente buscar os porquês das coisas e entender o que fez sentido naquele momento para aquela pessoa, para que ela tomasse determinadas ações, né. Esse esse trabalhador ele criou um processo, ele criou um procedimento. exato, E os outros que criaram, será que esse procedimento ele pode virar um procedimento padrão de segurança? Talvez sim, talvez não, né, precisa ser estudado para exato. pra ser colocado em Isso é prática. um parênteses, Aldri, muitas vezes os resultados de segurança eles estão sendo comemorados pelos números que se tem, pelos fatos que se tem, pelos dados que se tem, das planilhas, dos indicadores que, de novo, não são ruins, são importantes, né, mas estão sendo comemorados por isso. E na verdade, às vezes o trabalho está acontecendo de forma segura, a operação está acontecendo de forma segura, porque está cheio de ser humano na ponta, mediando problema, mediando situações complexas, criando alternativas, reinventando processos, e isso é o que está dando tom do quão bom e seguro o trabalho está sendo feito, mas ninguém sabe, se não parar para olhar para o trabalho que está dando certo todo dia e ver o que está lá dentro, né, assim. É aquela a gente tem aquela sede de olhar para o que dá certo, né, mas a gente sabe, a riqueza de material que tem ali para estudar, para entender, para investir, e a gente acaba fazendo um pouco disso no nosso dia a dia por hábito, mas ainda é um assunto muito novo e é algo que é difícil de implementar, né, é difícil você criar um projeto, mas como que eu vou olhar para o que dá certo, né, como que eu vou olhar uma operação que dá certo e por quê? A gente sabe que existem um monte de porquês, né, mas e se não olharem, né. Exatamente. Então vamos de novo para os porquês e para os porquês e para os "e se's". Na sua opinião, Matheus, o que você acha que são as premissas que sustentam uma boa investigação? A gente falou sobre algumas nesses últimos minutos, né, a não punibilidade eu acho que é importantíssimo, acho que é um alicerce de uma boa investigação, é não buscar a punição, não ter punição como um objetivo da investigação, né. A gente já vê iniciativas e na aviação, ainda bem, né, que os relatórios geralmente eles trabalham com recomendações, né, com processos de melhoria contínua, já hoje incorporando bem mais do que foi lá na década de 80, 90, a questão de fatores humanos, então, acho que é importante a gente olhar para esses pontos, não punibilidade, saber que a gente sempre vai ter em qualquer evento, a gente sempre tem oportunidade de aprendizado, de melhoria. Às vezes a gente vai ter um pouco mais de oportunidade de aprendizado, outros um pouco menos, mas a gente sempre tem alguma coisinha para mexer, para melhorar. E a investigação tem que ter uma ferramenta para a gente melhorar sempre, e não uma ferramenta para a gente punir sempre, ou para a gente causar medo sempre, ou para a gente desbalancear um sistema em que as pessoas, via de regra, ninguém sai de casa para fazer um mau trabalho, né, é aquela história. Então, assim, partindo desse pressuposto, ninguém quis errar, ninguém quis fazer errado, e se tentando acertar, ainda assim errou, talvez esse contexto de um evento de segurança, de um acidente, ele tenha muita coisa para nos ensinar, justamente a respeito disso, assim, né, acho que esse é o principal. Nossa, é uma riqueza de informação absurda, assim. Já chegando próximo ao final, né, da nossa discussão, e a gente conseguiu explorar muito sobre aviação, indústria do petróleo, focamos bastante, né, nessa parte da não punição, cultura justa, como que as coisas acontecem, como que a gente olha, né, para o que as pessoas fazem, por que que a gente faz o que a gente faz. Ninguém sai de casa para errar, ninguém sai de casa para fazer um mau trabalho, mas nós somos seres humanos inseridos em algum lugar, no dia a dia da nossa vida, né. E acho que para já chegando aqui perto do final, o que que você quer deixar uma mensagem final
para quem está inserido ou está querendo estar inserido em um sistema complexo, né, para quem está assistindo aqui o nosso canal. Se você quiser deixar uma mensagem final para isso. Não, bacana. Eu acho que como piloto de formação também, assim, né, a gente sempre vem com aquela intenção, com aquela vontade genuína de voar, eu acho que isso é muito importante, eu mesmo não abandonei a minha vontade de voar, ela segue no sangue, né, assim, a gente nunca abandona ela, mas acho que independente de qual seja o desejo do aviador, seja ele estar voando em um jato, seja ele estar voando na executiva, qualquer frente na aviação, ou não, ou se ele desejar não seguir na carreira operacional e seguir numa carreira mais administrativa, independente disso, a gente está vivendo um momento nesses sistemas complexos de incremento muito agressivo de tecnologia, né, de mudança cada vez mais exponencial, né. Então eu acho que está mais do que na hora, talvez, assim, de todos nós como aviadores começarmos a olhar sempre para além do cockpit. Eu acho muito importante isso. Independente se tu vai permanecer só dentro dele, não tem problema, mas é bom entender os processos lá de fora, como as outras equipes trabalham, como o fator humano está sendo difundido na indústria, porque até mesmo só dentro do cockpit, que nunca é só, porque a gente sabe que é bastante, né, a gente sempre tem a oportunidade de contribuir para FH, para fatores humanos. Então, eu acho que esse é o meu recado, acho que ninguém precisa sair também: "Nossa, agora eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer tudo, vou virar acadêmico", também não é por aí, eu acho que depende muito do objetivo de cada um, né. Mas é sempre legal a gente estar exposto a alguma literatura, algum estudo diferente, que quebra um pouco o nosso paradigma, e pode nos ajudar na próxima pane que a gente tiver, sei lá quantos mil pés de altitude, a gente pode precisar de alguns conceitos que não estavam no manual, não estavam no checklist, não estavam no briefing, e aí isso a gente chama de repertório, de expertise, de vivência, de aprendizado contínuo, de melhoria contínua, e para isso é legal a gente se expor e conseguir, evoluir a partir de uma formação complementar, fazer às vezes uma especialização, um MBA ou um curso adicional que possa trazer uma bagagem um pouco maior, um pouco mais de lastro para essa temática de fatores humanos que vai bem além da operação, assim, né. Então essa é a minha, claro, humilde sugestão, mas, acho que é isso, né, fatores humanos é fascinante, extrapola a indústria da aviação, vai para outras indústrias, a gente tem uma série de conexões, de similaridades, de diferenças, mas ao cabo, todas essas indústrias estão tentando navegar para o mesmo caminho, que é reduzir o número de acidentes, de incidentes e ter operações cada vez mais seguras, né. E vai precisar de gente interessada em fazer segurança e é isso, acho que é nesse sentido. Com certeza. Matheus, obrigada pela sua participação aqui. Eh, Você falou assuntos muito relevantes e muito pertinentes. Para mim, não deixa de ser um aprendizado, a gente tem uma convivência diária de trabalho, mas é sempre muito bom conversar com pessoas como você que estão sempre buscando conhecimento, eu acho que o aprendizado é para todo mundo, e é um assunto que nos fascina, eu sei o quanto te fascina também, então eu deixo aqui o meu agradecimento pela sua presença aqui hoje, e já te convido e te aguardo para os próximos, que nós temos muito assunto, e sei que a gente tem muita coisa interessante para falar. Tá ótimo, Audrey. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né. De novo, temática super importante, esse espaço que tu tens aqui, né, assim, de construção, de compartilhamento de informação, a gente poder ter a oportunidade de conversar com pessoas que trabalham em diferentes áreas da aviação, com diferentes experiências, diferentes conhecimentos, é realmente muito enriquecedor. Para mim também é um aprendizado sempre falar contigo, tu tá direto lá na parte de fatores humanos, então todo dia eu aprendo um pouco, hoje eu aprendi de novo mais um pouco aqui. É isso, obrigado pela oportunidade, acho que foi muito legal a conversa. Muito obrigada, Pô. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar nos assuntos complexos da aviação. Obrigada, até a próxima. Valeu pessoal, tchau, tchau.